galera do Fractal, tudo bem com vocês? Hoje venho aqui para mais um Fractal Revisa. E o vídeo de hoje é para fazer uma revisão marota para a nossa P2 de Fisiologia Humana. O que vai cair nessa P2? Sistema circulatório e sistema excretor. Tudo bem? Mas vamos lá. O que vai cair de sistema circulatório? O que eu preciso saber, melhor dizendo, de sistema circulatório? Você precisa saber bem a estrutura e a função de quê? De veias, artérias, capilares e coração. É importante que você saiba os conceitos envolvidos na estrutura e na função dessas estruturas. Por quê? Porque senão você não vai conseguir compreender o contexto. Tudo bem? Então, essas estruturas, vamos revisar rapidinho aqui, ó. Veias, o que ela faz? Qual que é a função dela? A veia vai transportar o sangue rico em gás carbônico, o sangue venoso. O que a veia tem estruturalmente que difere ela de uma artéria? As veias, elas têm uma camada muscular mais fina. Por quê? Porque a pressão sanguínea dentro desse tipo de vaso é menor. Outra coisa, as veias vão ter válvulas que vão impedir o refluxo de sangue. E a gente já pode linkar isso com a veia varicosa. Lembra disso? Dá uma revisada lá, que é importante. Agora, as artérias. As artérias são mais rígidas, mais calibrosas. Por que elas têm que ser mais firmes, tem uma parede muscular maior? Por que ela tem uma camada elástica? Porque esse vaso sanguíneo trabalha sob alta pressão. Por isso que ele tem que ser mais resistente. Bom, artérias vai ter válvulas? Aqui não. Válvulas vão ser exclusivas de veias, tudo bem? Agora, capilar. O capilar, ele vai ser o vaso sanguíneo que nós vamos ter mais fino. Dentro dele vai passar hemácias de uma forma bem bonitinha, bem devagar, para poder fazer a troca de substâncias com os tecidos. Então, a comunicação entre uma veia e uma artéria, lá nos tecidos, geralmente são os capilares. Então não se esqueçam, de veias vai para as vênulas, das vênulas para os capilares. Entende? Agora, do outro lado, né? Artérias, arteríolas, das arteríolas, capilares. O material que eu mandei para vocês tem tudo isso para a gente, né, revisar. Bom, e por fim, o grande astro do sistema circulatório, que é o coração. O nosso coração, ele tem quantas cavidades? 4. 2 átrios e 2 ventrículos. O lado esquerdo do coração é aquele lado onde vai estar transportando o sangue rico em oxigênio. Já o lado direito do coração vai ser aquele lado onde vai estar passando o sangue rico em gás carbônico, certo? Aqui é importante que vocês saibam qual é o caminho que o sangue faz dentro do coração. Então vamos revisar rapidinho. O sangue entra através do átrio direito, vai para o ventrículo direito, do ventrículo direito vai para a artéria pulmonar, rumo ao pulmão, faz a troca gasosa e esse sangue agora sai de sangue venoso para ser o sangue arterial, rico em oxigênio. O sangue então retorna para o coração lá no átrio esquerdo, através das veias pulmonares, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo ocorre uma sístole, lembra o movimento de contração, que faz com que esse sangue suba rumo à aorta, certo? A aorta vai distribuir esse sangue oxigenado para o corpo. Beleza? Agora, alguns pontos importantes que vocês têm que dar uma revisada, têm que checar o material que eu disponibilizei para vocês, que é coagulação, a cascata de coagulação, o infarto. Como que ocorre o infarto? O infarto do miocárdio, certo? É importante revisar. E anatomia comparada. Como assim, professor? Vamos comparar o coração de aves, mamíferos, répteis, anfíbios e peixes. De maneira especial, coração de peixes, que tem um átrio e um ventrículo, certo? Coração de anfíbio, que tem 2 átrios e um ventrículo, e assim por diante. Revisa isso, que é sucesso. Bom, esse foi o sistema circulatório. Lembrando mais uma vez, isso é um guia. Vocês devem aprofundar nos estudos, pegar o material que eu disponibilizei para vocês, olhar as questões, certo? Então faça isso que vai ser sucesso. A segunda parte da nossa prova vai cair sistema excretor.
Mais uma vez, precisamos saber a estrutura e a função desse sistema. Então vamos lá. Rins. Aqui vai ser a estrela do sistema excretor. Então os rins vão ser o principal órgão de excreção. Depois dos rins, nós vamos ter o quê? Os ureteres, que é o ponto de comunicação entre os rins e a bexiga. E a uretra é por onde a urina presente aqui dentro da bexiga vai sair, certo? Então, aqui nos rins, por favor, deem uma revisada lá nos néfrons, certo? Dê uma revisada lá nos néfrons. Entenda como que ele funciona. Cada etapa, eu coloquei bem bonitinho para vocês, enumerei parte a parte e o que acontece em cada uma delas, certo? Bom, agora, os pontos importantes relacionados ao sistema excretor. Os tipos de excretas que nós temos. Então vamos revisar rapidão. Amônia é o mais tóxico, é aquele que precisa de mais água para ser, diluído. Quem que excreta a amônia? Os peixes e os anfíbios na fase larval, na fase aquática, o girino. Agora, o segundo tipo de excreta nitrogenada, que é menos tóxico que a amônia, vai ser a ureia, que é a que nós, mamíferos, excretamos. A ureia, ela precisa de uma quantidade intermediária de água, já que ela não é tão tóxica. Agora, aquela que tem a menor toxicidade vai ser o ácido úrico, que vai ser aquele excretado por répteis e por aves. O ácido úrico, ele não precisa ser tão diluído. Ele é pouco solúvel, entende? Ele é como se fosse uma massinha. E isso é de suma importância para os animais terrestres, nesse caso, os répteis e as aves, que são bem adaptados a esse ambiente. Por quê? Porque cria uma necessidade menor de água. Tudo bem? Então, eu preciso que vocês saibam os tipos de excretas, a toxicidade de cada uma e um exemplo de ser vivo que excreta cada uma delas. Outra coisa importante é a osmorregulação de peixes. Como assim? Como que um peixe de água doce se comporta no que diz respeito ao sistema excretor? Como que um peixe de água salgada se comporta? O que acontece se eu inverter tirar de água doce e levar para água salgada? Entende? A gente trabalhou isso em sala, tem um material explicando muito bem isso, então dá uma revisada lá que é sucesso. E por fim, mas não menos importante, os cálculos renais. O que nós temos que fazer para evitar as famosas pedras nos rins? Do que elas são formadas? E como que o citrato ajuda a combatê-las? Certo? Então, gente, sistema circulatório e sistema excretor vão estar na prova de vocês, certo? Siga esse roteiro para poder estudar. Qualquer dúvida, me procurem no plantão, tá bom? Semana que vem nós vamos revisar todo esse conteúdo novamente para que vocês façam uma ótima prova. Antes de finalizar, vamos fazer uma questão da lista? Vamos? Então vamos lá. Bom, a questão que eu selecionei para vocês é a questão número 7 da lista. Então vamos lá. Considere a relação entre os gases oxigênio e CO2 e o processo de liberação de energia em nível celular. Explique o que ocorre nas células do miocárdio em uma situação de infarto. Então vamos lá. Imagina só o seguinte, nós temos aqui um vaso sanguíneo. Esse vaso sanguíneo tem que transportar o sangue rico em oxigênio para o coração. Então, vamos colocar aqui, ó, o músculo cardíaco aqui do lado. Então, isso daqui é o músculo cardíaco. Beleza. Vocês concordam comigo que para essa região do músculo receber o oxigênio, receber a glicose, liberar o gás carbônico, ele precisa receber o fluxo de sangue. Logo, se uma pessoa, por algum motivo, tem um ateroma, uma aterosclerose, que a gente trabalhou em sala de aula, isso pode criar uma camada de gordura que vai interromper o fluxo. Então, ao invés do fluxo sanguíneo chegar nesse músculo do miocárdio, ele vai ficar paralisado, vai ficar barrado aqui. Conclusão, esse músculo vai ficar com uma alta concentração de CO2, certo? Por quê? Porque não vai ter para onde lançar e uma baixa concentração de O2.
E para que esse oxigênio serve? Ele serve para poder realizar a respiração celular, que fornece energia. Em outras palavras, se ele ficar sem suporte de oxigênio, de CO2, e sem liberar CO2, melhor dizendo, o que vai acontecer com esse músculo? Principalmente em relação ao oxigênio. Ele vai ficar com uma baixa quantidade de energia e se essa situação continuar por muito tempo, esse músculo ele pode morrer. E pera lá, se uma porção do músculo cardíaco ele falta então o suporte de oxigênio, se não chega oxigênio a ele, ele não produz energia, ele morre e aí o músculo para de bater. Ou então ele começa a bater de forma desordenada. Isso se classifica como um infarto. Tudo bem? Então, saber essa relação de importância de qual que é a função do sistema circulatório, o que acontece se esse sistema circulatório tiver algum problema, se o fluxo de sangue for interrompido, o que vai acontecer com esse tecido que necessitava desse fluxo de sangue, com todo o oxigênio, a glicose, entre outras substâncias que era necessário para essa região. Essas relações vocês precisam saber fazer, tudo bem? Que é isso que vai ser cobrado. Outra coisa importante, que não está bem aqui, mas vamos citar porque ajuda vocês, é que em algumas cirurgias as pessoas utilizam coagulantes, certo? Para poder facilitar na hora de abrir a pessoa, não ter hemorragia e assim por diante. Porém, depois tem que ser administrado algumas doses de anticoagulantes. Porque imagina só, se o sangue coagular, você pode formar uma espécie de bolotinha de sangue, rígida, não solúvel, de tal modo em que ela pode acabar entupindo determinadas regiões. E aí acontece o mesmo esquema. Se for no músculo cardíaco, a gente vai ter um infarto do miocárdio. Mas isso daí pode acontecer em outras regiões. E aí nós vamos ter uma isquemia, certo? Bom, por hoje é tudo. Não se esqueçam de comparecer ao plantão. Peguem essa aula, siga ela bonitinha, o roteiro, vá lá no material, estuda bem ele, faça a lista nesse final de semana, para que semana que vem vocês venham com as dúvidas, tudo certo? Então, um beijão para vocês e sucesso na próxima prova, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.